Curtiu o Castelo Falkenstein? Gostou de jogar esse RPG diferente? A gente vai falar no programa de hoje sobre o suplemento que aborda as criaturas feéricas, que é uma das coisas que Falkenstein tem de mais diferente. Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, ao programa Dois Perdidos no Tempo, mais uma vez aqui com meus amigos Fábio e André Loreto. A gente vai falar sobre a Sininho e toda a magia da Disney. Não, nada disso. A gente vai falar sobre o suplemento do Castelo Falkenstein, que aborda as criaturas feéricas. Esse vídeo é mais uma parceria nossa com a Retropunk Publicações e a gente vai poder esmiuçar, conversar e falar sobre esse interessante suplemento. Antes disso, pessoal, se inscreva no nosso canal, dá sua curtida no vídeo, passa no nosso Instagram para conferir que tem muito material interessante. Sem mais delongas, Fábio, qual é esse suplemento que traz um pouco mais do rico mundo Castelo Falkenstein? Olha, deixa eu tentar mostrar aqui. O suplemento é esse, Memórias de Alberon de Feéria, tá? Eu acho que é interessante, como a gente sempre gosta de começar dando um rápido histórico assim das coisas, né? De onde surgiu o Memórias de Alberon de Feéria? Bom, ele é um suplemento para o Castelo Falkenstein que foi lançado lá fora originalmente em 97, tá? Mas aqui no Brasil ele foi lançado pela Retropunk agora em 2021, tá? Ainda são livros que fazem parte do financiamento bem sucedido que a Retropunk fez do Castelo Falkenstein, né? Então, vários materiais já chegaram e outros ainda estão por vir, inéditos no Brasil, né? Porque a gente teve o Castelo Falkenstein lançado aqui no Brasil antes, mas foi só o livro básico, né? Então, todos esses suplementos que foram destravados, vamos dizer assim, né, nas metas do financiamento, estão chegando agora e tem muito material bacana, inclusive o Memórias de Alberon, que, como tu falaste, ele vai ter um suplemento dedicado exclusivamente a contar a história, né, das fadas, como as fadas chegaram em Castelo Falkenstein e um monte de coisa por trás, assim, o que tem. E eu quero dizer assim, que, na minha opinião, foi até uma coisa bastante surpreendente, né? Mas só para a gente começar o nosso bate-papo, no livro básico do Falkenstein, eles só dizem que os seres feéricos, né, vieram de uma outra dimensão. E ponto. Né? Aí vai falar, claro, né, vai dar alguns detalhes ali, se você quiser jogar com uma criatura dessa, como é que monta, tudo mais. Mas o que aconteceu antes, né, deles chegarem em Falkenstein, isso está tudo aqui no Memórias de Alberon. Então é uma história bem legal. Quero dizer que eu até me surpreendi assim lendo, então recomendo. Os livros de Falkenstein, de uma maneira geral, eles são uma leitura muito agradável, assim, eles são bem escritos e são interessantes de ler, né? Mas assim, só para a gente iniciar nossa conversa. Porque os livros, eles têm uma pegada diferente, né? Ele não parece um manual de regras, né? Ele lembra mais, como se fosse a memória de alguém que passou por um lugar. E ele coloca no livro as impressões que ele tem e as descobertas que ele fez. Então, quando você está lendo, você meio que está descobrindo com o cara todo esse cenário novo, esse cenário diferente e tal. E isso é que é o bacana desse livro, né? Acho que todos os livros, né, do Falkenstein seguem muito essa linha, né, cara? Inclusive, Loreto, vai lá. É muito acertada a forma da narrativa do Memórias de Alberon, porque é ele contando pro filho dele, né? Então, assim, é muito legal, cara. É muito interessante esse começo. Quando eu joguei Falkenstein, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade em conseguir entender e imaginar essas criaturas feéricas, né? Como é que seriam os elfos, os anões e todas as outras criaturas, para fugir daquele clichê do que a gente está acostumado no D&D. Aquela série da Netflix até me ajudou um pouco. Da Netflix não, da Amazon Prime. Eu ia até perguntar sobre isso. Isso, o Carnival, ele até ajudou um pouco, porque ele dá uma outra abordagem. Que eu não gostei da série, tá, galera? Vocês perceberam, né, pessoal? Mas enfim, voltando pro... O que acontece?
Mas não é o suficiente. O livro básico ele não te dá descrições suficientes. Mas com Memórias de Oberon, você abre completamente o seu conceito e como é interessante. Se já era bacana esse modo do steampunk, né, esse universo steampunk que o Falkenstein trazia, misturado com essa era vitoriana, com o sistema de cartas, cara, a abordagem para criaturas feéricas é sensacional, cara. Vale muito a pena vocês conhecerem e ler. Querem começar falando um pouquinho do como o que tem de principal diferença das fadas, dos elfos, anões, da fantasia medieval clássica? Eu acho que podia começar fazendo essa diferença, né, entre os criaturas tolkienianas pro Falkenstein, né? Porque a gente fala muito de D&D, mas na realidade veio tudo do nosso... Mas assim, nórdicas, né? Eu acho interessante, antes da gente entrar no conteúdo mesmo assim do livro, eu queria só citar algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Primeiro, isso que vocês falaram aí, todos os livros de Falkenstein, eles têm essa pegada. É uma história dentro da história, né? Tem alguma coisa acontecendo ali ao longo do livro, né? Personagens ao longo do livro te contando a história ou registrando alguma coisa ali. E o que você está lendo, na verdade, é como se fosse parte desses registros, e aí você vai descobrindo o que acontece, como funciona e os segredos do mundo de Falkenstein. Então, essa maneira de contar a história, eu acho que é um diferencial bacana e torna a leitura mais prazerosa e mais agradável, né? Porque você não está lendo só o manual, você está lendo uma história também. Ele tem personagens que estão te contando aquelas regras, né? Que em alguns suplementos do Storyteller já tinha esse formato, só que eu acho que no Falkenstein funciona melhor ainda. Sim, sim, funciona muito bem. E assim, no caso aqui, como o Oswaldo falou, a pegada aqui do livro é justamente uma entrevista com o Lord Alberon, né? Que é para servir de registro para o filho dele. Ele está conversando com uma outra pessoa lá que está registrando tudo, mas é para ser enviado para o filho ficar sabendo de toda a história, né? E uma coisa que eu acho legal de comentar também, antes da gente entrar mesmo nas minúcias do livro, são algumas diferenças que eu acho que vale a pena comentar. A capa, por exemplo, do suplemento, esta capa aqui é a brasileira, tá? A capa do suplemento americano original é diferente e eu acho que esta aqui ficou muito melhor. Se vocês forem procurar depois na internet, procurem a capa original. Assim, eu acho que a Retropunk fez um trabalho bacana de escolher uma outra ilustração. Não sei se foi produzida aqui, isso eu não consegui verificar. Mas, enfim, uma capa muito bonita, melhor do que a capa original, na minha humilde opinião, né? Não, sim. Eu acho que vale. É uma coisa que é digna de nota, né? E, assim, entrando mais na questão do livro em si, como o Oswaldo falou, a gente vai ter aqui tudo que a gente de repente ficou se perguntando lá no livro básico, mas como é que é isso? Eu quero mais detalhes disso, mais detalhes daquilo. Tem tudo aqui. A começar da origem das fadas, né? Porque como eu falei, o livro básico só cita que elas vêm de outra dimensão. E aqui ele vai esmiuçar isso. Então, assim, sem dar muitos detalhes, sem dar muitos spoilers da história, mas assim, no universo de Falkenstein, as fadas eram seres de energia, né, que tinham consciência, alguma coisa próxima de consciência, mas não tinham uma forma física, até que elas descobrem uma brecha, uma passagem para um outro mundo, onde elas passam e adquirem forma, né? Só que esse mundo não é Falkenstein. Aí é que está. Antes de chegar em Falkenstein, elas passaram por outras 4 terras, né? Então, cada uma dessas passagens aí é narrada aqui no livro, né? O Alberon vai contando o que aconteceu lá, e as fadas não são criaturas assim tão bonzinhas, não. Tão boazinhas, né? Na primeira terra que elas chegaram, elas varreram tudo. Fábio. Então isso é muito diferente, né, assim, do que a gente está acostumado. Isso, cara, isso já me ganhou ali, cara. Essa primeira diferença das fadas não terem, dessas criaturas feéricas, na verdade, elas não terem nenhuma questão de bondade, de algo romântico, de ser
criaturas evoluídas, aquelas experiências, poxa, os elfos são o que tem de melhor, não tem nada disso, cara. Na verdade, eles eram escrotos pra caramba. E eles, cara, eles estupraram, mataram, fizeram várias coisas nas eras. E não é que eles pararam porque eles se tornaram bons. Cara, é porque eles viam que não iam dando certo e eles precisavam e eles iam consumindo esses mundos. Então, no primeiro, cara, eles consumiram e tinham todas as sensações. Tipo assim, não sei o que é matar. Cara, não sei o que é sexo. Então, pô, eu vou transar com tudo que é possível até alcançar. Dane-se os outros, eles não tem empatia nenhuma. Ainda bem que chegou em Falkenstein e já estava mais controlado o negócio, né? Porque senão... cara, isso é legal porque não ia sobrar nada. A entender todas essas criaturas em Falkenstein. Na verdade, assim, elas já vêm moldadas ao longo das eras, e aí tem todas as regras, por que elas são assim, assado, em Falkenstein. Na verdade, é todo um conjunto de experiências que elas passaram, boas e ruins, né, nas outras terras, que resultaram numa mudança até certo ponto, né, de comportamento quando eles chegam em Falkenstein, né? Mas assim, é uma história interessante e é diferente do que a gente está acostumado a ver associado com elfos e criaturas feéricas e tal, porque assim, até no livro básico mesmo, você começa a ler, não tem essa dimensão dessas criaturas, né? Elas são criaturas fantásticas ali e tal, e até meio, como é que se diz? Simples no sentido de não ter esse nível de malícia ou violência, por exemplo, que a gente descobre aqui que já existiu. Então, é uma mudança interessante, né? E talvez, isso é uma outra coisa que eu acho legal de comentar também, claro, tem muito o dedo dele porque ele é o autor do livro, né? Jeff Grubb. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Jeff Grubb, ele escreveu muita coisa de Forgotten Realms, de Dragonlance, né, de Magic, Warcraft. Então, assim, é um cara que tem uma larga experiência aí com RPG, né? E trouxe tudo isso para criar um suplemento que é, na minha opinião, fora de série. Assim, os suplementos de Falkenstein são bacanas, mas esse para mim é um ponto fora da curva, assim, porque ele tem uma pegada diferente, ele tem um mojojoa, vamos dizer assim. Né? Ele já define os seres faéricos quando o Oberon fala, olha, eu vou narrar aqui tudo o que como foi que aconteceu, mas lembre-se, meu filho, ele falando pro filho dele, que esta é a minha versão. Sim. Cara, então, assim, eles têm uma malandragem nata, né, cara, assim... É muito bacana isso, cara, como ela tá presente em todas as criaturas e como tem a questão e como isso interfere na relação dos humanos, dos habitantes de Falkenstein com essas criaturas feéricas, por causa que tem a questão das crenças, tem a questão das promessas, tem a questão de você passar pernas nelas, elas passarem a perna em você, tudo já vem daí. E eu acho que fica tudo bem amarrado assim no livro. Ele te dá explicações. Você pode até não gostar de uma ou outra explicação, mas a explicação está lá, do porquê que as coisas são desse jeito. Como é que surge essa questão das promessas, né? Por que tem que ser bem especificado, né? A questão, olha, por exemplo, uma grande dúvida que eu tinha só com a leitura do livro básico, a questão das aversões. Tá, tem aversão a ferro frio, beleza, isso é explicado lá. Mas e aquelas trocentas outras lá? Aversão a sino, símbolos religiosos, incapacidade de cruzar água corrente, uma porrada de coisa. De onde surgiu isso? Ou por que tem isso? Como é que funciona? Tá aqui no suplemento também. Tá explicado. Ele te dá um motivo, uma explicação de por que essas coisas são desse jeito. Agora, Fábio, na hora que você vai criar o personagem, nesse suplemento tem regras adicionais? Tem alguma coisa diferente? Ou fica mais mesmo no livro básico ali? Não, a questão do personagem, porque assim, claro, aí vai depender de cada grupo, né, se o anfitrião vai permitir ou não, mas em princípio você joga com aqueles lords feéricos, né, o Daunian Seed, uma coisa assim, não estou lembrado o nome agora, ou você pode jogar com algumas outras criaturas, né? Não são todas. Sim. Né? Então, o que ele vai te dar, a regra para a criação do personagem continua sendo a que está lá no livro básico. Beleza. Né?
Mas aqui ele vai te dar informações a mais de como funcionam os poderes, explicações melhores ou mais complexas, né? De como funcionam os poderes raciais, por exemplo, a questão das aversões, a questão da morte feérica, como é que funciona, o entorno, né, da sociedade também, como é que funciona, distinção da questão das cortes Cili e Ancili, que, como ele diz aqui, não é que seja uma estrutura hierárquica, não, isso é muito mais uma questão de filosofia, de um ou de outro, enfim. Então, na realidade, o livro te dá mais embasamento para você conseguir criar... Lore, né? Loreto. Exatamente, você poder criar toda uma personalidade que não seja um elfo, que não seja uma fada de D&D, para ficar realmente um personagem diferenciado no universo deles. Isso. Né? Isso. Porque, como vocês estavam falando, né? Era uma criatura que era só energia, de repente consegue descobrir que pode ter um corpo, tá, beleza, e agora, o que eu faço com esse corpo? Então, tem todo um processo de maturação, né, dessa criatura que era só energia até virar corpo, até chegar no ponto da gente poder, por exemplo, jogar com ele nessa era em Falkenstein. Mas tudo isso tem que estar embutido na criação do personagem. O cara que vai jogar com um personagem desses não é só pegar e escrever ali no papel, não. O cara tem que ler e de uma certa forma, entender como é que é esse processo para poder ter as resoluções de jogo diferenciadas. Porque um cara que passa por tudo isso não pode ter uma mesma resolução ou ver o cenário do mundo da mesma forma que um cara que é de Falkenstein. Então, ele não é muito fácil jogar, não. Né? Mas eu acho que isso que você falaste é importante, Loreto. E assim, isso. O livro, o suplemento, na verdade, ele vai te dar um embasamento para você entender como funciona a mente de uma criatura feérica. Perfeito. Né? Quer ver, uma coisa simples que vai ter repercussão em termos de jogo, por exemplo, a questão dos poderes lá. Do glamour, né, de criar ilusão e tudo mais, da transformação que tem aqui e tal. Como é que funciona isso? As criaturas feéricas, elas não têm criatividade como a gente entende. Então, é até um exemplo que ele dá aqui. Uma fada, ela não vai fazer uma ilusão de um cavalo genérico. Não, ela tem que usar algum que ela já viu. Porque ela não é capaz de imaginar um cavalo. Aí vou me transformar em alguém. Tem que ser alguém que eu já vi. Pode ser alguém que eu cruzei na rua ali, mas eu não consigo imaginar um ser humano do nada. Eu tenho que ter um modelo. Então, você que está jogando como criatura feérica tem que introjetar isso na cabeça. E quando falaste, não é fácil, né? Mas o livro te dá todo um embasamento para isso, né? Para pensar como uma criatura feérica. E nessa mesma pegada do Loreto, que é interessante no livro, que como são seres de energia que se desdobraram em vários tipos de criaturas, você vai ter o elfo, você vai ter vampiros, lobisomens, você vai ter várias criaturas. O livro mostra por que eles se desdobraram em várias criaturas e como isso afeta a questão de interpretação, o mestre para construir a campanha. Não é simplesmente você juntar tudo e ser um amontoado de números e regras. Tem toda uma questão de interação com o cenário que o livro ajuda a elucidar. E no final, assim, do meio para o fim do livro, sei lá, tem um extenso guia, né, de fadas, que ele vai justamente pegar por tópico cada uma delas, ou vários tipos de criaturas, né, e vai dizer como é que é a sociedade delas, ou como é que aquele tipo de criatura pensa, raciocina, né, interage com o mundo. E isso é interessante. Inclusive, só lembrando aqui, fazendo um alto jabá, nós estamos publicando também no Instagram alguns posts abordando algumas dessas criaturas que estão aqui no Memórias de Alberon, justamente para dar um gostinho assim do que tem de diferente e interessante no universo do Falkenstein. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um desses posts, mas confiram lá no Instagram, porque vão ter outros, né, falando dessas criaturas e do universo Falkenstein em geral, que é muito interessante mesmo. Pessoal, ficou interessado no suplemento? Loreto, Fábio,
Fala pro pessoal aí o que eles têm que colocar no site da Retropunk aí para comprar com desconto. O nosso canal aqui, né, é parceiro da Retropunk e um resultado dessa parceria é um cupom de desconto, 10% de desconto para quem quiser adquirir qualquer um dos produtos que estejam na loja virtual deles lá, seja de Falkenstein, seja de qualquer uma das outras linhas, menos o que esteja em pré-venda, porque se está em pré-venda já está com desconto. Então, se você quiser, ficou interessado nesse livro ou qualquer outro, é só ir lá e colocar o cupom PERDIDOS10, que vai gerar para você um desconto de 10% na loja da Retropunk. Pessoal, a gente fica por aqui, a gente encerra e não teve sininho. Falou, galera. Um abraço. Falou, pessoal. É esse mesmo o final?